Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 3, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Ache a projeção ortogonal de V igual 1, menos 2 e 3 na direção de um eixo que forma ângulos iguais com vetores da base ortonormal B igual IJK. Bom, vamos aí começar pelo entendimento do que estamos procurando. Queremos uma projeção ortogonal de um determinado vetor V que foi dado. Então, nosso objetivo é achar a projeção desse vetor V. Para projetar um vetor, a gente precisa de um outro vetor que dê a direção de onde a gente quer projetar. E ele está falando, que direção é essa? Na direção de um eixo, tá? Que forma ângulos iguais com a base ortonormal IJK. Então, primeiro a gente vai encontrar esse vetor que dá a direção desse eixo. Então, eu tenho lá a base ortonormal, né? Então, vamos fazer a representação aqui, ó. Eu tenho a base ortonormal e IJK. Tá. Eu estou procurando um vetor que está passando por um eixo aqui, ó. Vou colocar um vetor U, tá? Que passa por um eixo que forma um ângulo alfa aqui entre U e o vetor I, entre U e o vetor J, entre U e o vetor K. Aqui é o beta e aqui é o gama. Ele está dizendo que forma ângulos iguais, ou seja, alfa é igual a beta, que é igual a gama, ou seja, os ângulos iguais desse eixo que passa na direção desse vetor U. Se os ângulos são iguais, significa que os cossenos também são iguais, ou seja, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é igual ao cosseno de gama, tá? Como que eu posso calcular o cosseno? Eu posso calcular o cosseno pelo produto escalar entre vetores. Que vetores eu vou ter? O cosseno de gama, aqui, é o produto escalar entre o vetor U e o vetor I. Então, eu posso escrever que é o vetor U escalar com o vetor I. O cosseno de beta vai ser o produto escalar do vetor U com um vetor J. E o cosseno de gama vai ser o produto escalar de U com K. O vetor 1 é um vetor qualquer, x, y, z, tá? E o vetor I tem coordenadas 1 para x, 0 para y, 0 para z. Igual, o vetor U é x, y e z, não sei. E o vetor J, 0, 1 e 0. O vetor U é o x, y e z. E o vetor K é 0 para x, 0 para y, 1 para z. Então, fazendo o produto escalar, x com 1 dá x, y com 0 dá 0, z com 0, 0. Isso é igual x com 0, 0, y com 1 dá y, z com 0 dá 0. Igual x com 0, 0, y com 0, 0, z com 1, z. Então, temos que x é igual a y, que é igual a z. Então, podemos escrever que o vetor U, que é dado por x, y e z, pode ser escrito como sendo x, se o y é igual a x, escrevo como x, e se o z é igual a x, escrevo como x. Então, eu tenho x
em evidência e fico com 1 e 1. Então, esse vetor aqui é o chamado vetor diretor, tá? Que dá a direção desse determinado eixo onde eu quero projetar o vetor V. Eu vou chamar ele de vetor A, tá? Então, o que que eu quero encontrar? O que eu quero calcular é a projeção do vetor V na direção do vetor A, que é na direção do eixo que forma ângulos iguais com vetores da base do vetor normal. Então, aqui, ó, formando os ângulos iguais, eu achei esse vetor diretor A e vou fazer essa projeção. Como que eu calculo? Eu calculo fazendo produto escalar de V com o vetor A dividido pelo módulo do vetor A ao quadrado e multiplico pelo vetor A. Então, fazendo o produto escalar, fazer cada parte aqui separado. O produto escalar de V com A vai ser igual. O vetor V é 1, menos 2 e 3, escalar com o vetor A, que é 1, 1 e 1. Então, a gente vai ter aí 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. E 3 vezes 1, mais 3. Então, a gente vai ter aí 4 menos 2 aqui, vai dar 2. Fazendo o módulo de A ao quadrado. O módulo de A ao quadrado é fazer as coordenadas de A ao quadrado. Então, fica 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, ou seja, igual a 3. Então, o que a gente procura, que é a projeção de V na direção do vetor A, vai ser igual ao produto escalar, que deu 2, dividido pelo módulo ao quadrado, que deu 3, que multiplica o vetor A, que é 1, 1 e 1. Esse é o vetor, aí, projeção ortogonal de V na direção do eixo, que forma ângulos iguais com vetores da base do vetor normal B, que ele está pedindo. Se eu quiser fazer a distributiva aqui, tá? Eu posso fazer, eu acho que o livro dá a resposta dessa forma mesmo. Mas eu posso escrever aqui 2/3, 2/3 e 2/3. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Muito obrigado e até mais.